Vamos lá então. Galera do YouTube, boa tarde, tá? Vídeo de hoje é do Fefoverso e é um vídeo sobre Quiet on Set. Mount, o que é Quiet on Set? Quiet on Set é um documentário que o HBO lançou recentemente. Eu acho que não tá disponível no Brasil ainda, eu assisti com VPN no HBO. Que fala sobre umas paradas que rolavam nos bastidores das séries infantis da Nick. Então, se você aí tem mais ou menos a minha idade, ou assistiu iCarly, Drake e Josh, Brilhante Vitória, alguma dessas séries, é meio sobre isso esse documentário. Mais especificamente sobre uma parte meio deixada de lado, meio escondida e muito triste, né? Que eram os abusos que os atores mirins sofriam durante as gravações. Tem uns bagulho bem ruim aí que nós vai ver. Eu já assisti a série e aí tem esse vídeo do Fefo, acho que falando um pouco sobre a série. E um beijo pra vocês aí, quem vai vir conosco nessa, né? Meu like tá dado, meu comentário tá dado também. E vambora no play. A gente sempre desconfiou. Fica aqui o alerta de gatilho, inclusive, né? Eu não sei exatamente se esse vídeo vai entrar muito nesse assunto, mas vai falar sobre... eu não quero falar porque eu acho que o YouTube vai tirar a monetização, mas sobre fazer que nem no TikTok, hein? Será que eu fiz que nem o TikTok? Não sei. Vamos lá. Que tinha Espero que tenha dado pra entender. Errada nos bastidores das séries infantis. Fez. Seja porque... inclusive, compartilhar uma parada com vocês, galera. Depois que eu comecei a diminuir os palavrões, o CPM do YouTube tem aumentado, vocês acreditam? Ouviu rumores do que acontecia por trás das câmeras. Olha lá. Porque viu o que aconteceu com as estrelas. Fala ao contrário. Lausues Usoab. Mais ou menos assim, né? Não sei quando se... saíram dali. De um jeito ou de outro, nunca foi segredo que ali não era o lugar mais seguro do mundo para uma criança estar. O que me pegou nesses últimos dias é que o negócio conseguiu ser pior do que a gente imaginava. Nessa semana saiu um documentário chamado Quiet on Set e eu vi os 4 episódios para poder trazer tudo Eu também vi. A produção trouxe pessoas que trabalharam na Nickelodeon por anos e anos para falar sobre a experiência delas dentro. Inclusive, não só pessoas. Essas duas moças que apareceram aí eram as 2 únicas mulheres que trabalhavam na equipe do Dan Schneider nessa época. Vocês sabiam disso? Da empresa. Pelos relatos, a gente descobre que esse era um ambiente de trabalho marcado pelo medo, não só por crianças e adolescentes, mas também por parte da equipe, roteiristas, Exatamente, e elas dividiam um só salário, mano, olha que absurdo. Produtores. Era um ambiente extremamente tóxico e extremamente nocivo com todo mundo ali. Com a repercussão do documentário, o Dan Schneider, criador de séries como iCarly, Brilhante Vitória e Drake e Josh, gostava muito desse cara. Não é o Steve Doido, como é que era o nome dele? Steve Doido é outro, ele era o... Era o mano da loja de Smoothie, né? Falou pela primeira vez desde que ele saiu da Nick em Costela. 2018, sob acusações de explorar as estrelas dos seus programas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que foi revelado no documentário, então senta aí e se prepara pra vir comigo, porque esse não é um assunto fácil. Olha Nem vou lá. ficar muito animado aqui com um frufruzinho pedindo pra você se inscrever e deixar o like, só vamos entrar de cabeça nessa história. Mas também se puder, né? Não é de nenhum mal pedir um comentáriozinho, um likezinho, quem sabe uma inscrição, assim. Pô, galera. Já tá aí, né? Tá na tela aqui, ó. Eu sou inscrito, olha aí que crime que eu cometi, né? Olha, tá Uma vendo? das revelações mais chocantes do documentário é o caso do Drake Bell, que foi o protagonista de Drake e Josh. Sim. Antes de chegar nas histórias envolvendo o Dan Schneider, que era o grande magnata, a mente por trás de muita coisa ali, a gente vai primeiro falar sobre esse que foi um dos grandes plots do documentário e que não aborda ele em específico. E tem uma parada também, galera, é que a gente que mora no Brasil, né? No caso, se você mora no Brasil, a gente acabava não tendo tanto essa interação. Mas quem morava nos Estados Unidos, as crianças que assistiam esses programas nos Estados Unidos, rolava muita interação entre público e Nickelodeon. Quem assiste iCarly tá ligado que no final apareciam uns vídeos de umas crianças fazendo umas paradas, e era justamente pessoas que assistiam que mandavam coisas pra Nick, né? Pro Dan Schneider e tal. E, mano, se você for rever o que é que ele pedia, normalmente eram uns bagulho esquisito, tipo assim, manda um vídeo pra gente escovando o dente com os pés, tá ligado? E aí era um monte de criança mostrando o pé na cama, enfim. Uns bagulho meio, né, que você falava, nossa,
É que a gente não tinha muito isso porque não rolava essa interação com o Brasil, mas nos Estados Unidos tinha isso, né? A figura central dessa história é o produtor e coach de atuação Brian Peck. A história começa na época em que o Drake Não tem nada a fazia ver com o parte Josh da Peck, série tá, O galera? Show da Eu Amanda, questionei que também. era o programa protagonizado pela Amanda Bynes. Aqui, a rotina do Drake era muito exaustiva porque ele não morava na Califórnia, onde o programa era filmado, e precisava fazer bate-volta sempre, o que estava cansativo e caro para ele e pros pais. Aí surge Brian Peck, que o Drake já conhecia do set, e ele oferece a sua casa pro ator ficar enquanto precisasse. Nossa, o Drake mano. não seria a primeira criança a ficar sob o teto do Brian Peck, porque ele já tinha feito isso antes com outras estrelas da Nick, e ninguém nunca tinha visto nada de errado na história. Mais uma pausa aqui. Quando vocês assistirem, se vocês assistirem, tem o depoimento do pai do Drake falando sobre. Mano, é muito difícil de ver o cara falando sobre, tá ligado? Porque meio que o pai do Drake, ele começou a perceber isso, só que de alguma forma esse Brian, conseguiu fazer com que o Drake meio que tirasse o pai dele da vida dele, tá ligado? Nossa, é difícil, mano, ver o pai dele falando sobre. E você vê um pai vendo uma situação acontecendo e tendo uma impotência muito grande de não conseguir fazer nada sobre, tá? Nossa, é foda, cara. Ninguém Nossa, é foda. Nossa, tem uma hora especial. Ai, mano, é até... Nossa, é foda. menos É foda. o pai do Nossa. Drake. Desde o começo, Aí, o pai ó. do Drake já achava muito estranho o jeito que o Brian olhava pro filho dele. E ele chegou até a reclamar pra Nickelodeon sobre isso. Em resposta, os executivos teriam dito que o Brian era um homem assumidamente gay e que o pai do Drake tava só sendo homofóbico mesmo, de achar mano. que o Brian, por ser gay, ia querer alguma coisa com o filho dele. Foi por isso que um dos objetivos do Brian Peck era afastar o pai do Drake do ator, porque era a pessoa ali que conseguia ler o ambiente e saber que tinha coisas suspeitas acontecendo, e ele não podia ficar perto, porque se ele ficasse, era um perigo pros planos do Brian Peck. Aí ele fez a cabeça não só do Drake, mas também da mãe dele, dizendo que o pai tava interessado no dinheiro, que ele assustava as pessoas no set, ele ter ido reclamar com a galera da Nickelodeon, ele ia queimar pontes pro Drake, enfim, basicamente ele pintou o pai do Drake como uma pessoa que não era interessante ter por perto. Dentro Mano, e a mãe comprou essa, tá ligado? desse cenário, Porque, se eu não me engano, os pais eram separados, então também rolava meio que uma relação meio assim, né, entre o pai e a mãe. construindo muita confiança com o Drake, ele consegue convencer o menino a ficar na casa dele enquanto trabalha na Nickelodeon. O Drake relembra que em uma noite E aí tem uma fala do pai do Drake também, que é muito impactante, que ele fala assim, né? Quando de fato ele é tirado como manager, como gerente ali do Drake, né? O cara que acompanha nas gravações, que fala com patrocinadores e coisas do tipo, o pai do Drake fala pra mãe assim, beleza, não vou mais trabalhar com o Drake, mas por favor me promete uma coisa, nunca, nunca, nunca deixe o Drake e o Brian sozinhos, nunca. E aí a mãe teria prometido que nunca deixaria, mas enfim, o resto é história aí, né? ele tava dormindo no sofá, como ele sempre fazia, e quando ele acordou, no susto, ele tava sendo abusado pelo Brian Peck. O Drake ficou sem reação, sem saber o que falar, e esse episódio voltou a acontecer mais algumas vezes. O ator relembra que ele tinha vontade de contar isso pra família, mas ele não sabia como fazer. Então, na cabeça dele, a estratégia seria se afastar do Brian Peck em silêncio, sem precisar contar pra todo mundo o que ele estava sofrendo nas mãos desse homem. E por mais que esses abusos tenham continuado por meses e meses, o Drake fez um esforço descomunal pra conseguir sair das mãos do Brian Peck. Ele começou a namorar uma menina. Não, agora a gente não tá falando do Dan Schneider, galera. A gente tá falando de um mano chamado Brian Peck, que era um dos produtores das séries do Dan Schneider, tá ligado? Mais tempo na casa da sogra do que na casa dele, do que em LA, porque não era... Não estamos falando do cara que a Janet McCurdy tem problema, que é o diretor, que é aquele que apareceu no começo barbudão aqui, né? A gente tá falando de um produtor agora. Essa série, ela, se eu não me engano, fala de 3 pessoas. Ele era coach de diálogo, exatamente. Ele que era coach de falas ali, que ajudava com as falas, com diálogos, etc. Se eu não me engano, são 3 caras que vai falar, né? O Dan Schneider, o Brian Peck e um outro. Era um ambiente seguro pra ele. E mesmo assim, o produtor não largava do pé, E, mano, por incrível que pareça, pelo menos como a série diz, o Dan Schneider é o menos pior deles, mano.
O menos pior. Ligava pra casa da sogra dele, ligava pra ele, ligava no celular. Mano, olha isso, galera, olha na casa isso. dele, do que em LA, porque não era um ambiente seguro pra ele. E mesmo assim, o produtor não largava do pé, ligava pra casa da sogra dele, ligava pra ele, ligava no celular 500 vezes até ele atender. E O Drake começou a ficar na casa da namorada meio tipo pra fugir do cara, tá ligado? a gota d'água foi quando o Drake descobriu que o Brian Peck tava fazendo o teste e pressionando a Nickelodeon pra ele conseguir o papel de pai do Drake e Josh na Olha isso, mano. Olha que coisa de louco. Passou a D, galera. Vamos segurar aí, vamos segurar aí. Passou a D, passou a D, passou a D. Me diga que foram todos presos. Vou te dar um spoiler. Não só já tá solto, como continuou trabalhando com criança na Disney, se eu não me engano. Acabou, acabou? Vambora. teste e pressionando a Nickelodeon pra ele conseguir o papel de pai do Drake e Josh na série que ia estrear. Ali o Drake ficou extremamente revoltado, porque ele já tava fazendo tudo no alcance dele pra escapar das mãos desse cara, e esse cara tava dando um jeito de entrar no próximo trabalho do Drake, Sim. que assim, ia ser a realização de um grande sonho, e o Drake ainda ia estar no mesmo ambiente que esse abusador. Foi aí que o ator explodiu e contou tudo pra sua mãe. Tem um rolê também que a mãe da namorada, a sogra do Drake, ela começou a perceber, tipo, o Drake conta que ele tava na casa da namorada e esse Brian Peck começou a ligar pra ele do tipo, cadê você? Cadê você? Não sei o que lá, não sei o que. E o Drake meio tipo, pô, não vou poder ir hoje, que eles tinham marcado alguma coisa assim. E aí, mano, o Brian Peck continuou ligando. E aí a mãe da namorada do Drake, a sogra do Drake, percebeu que tinha alguma coisa estranha, tá ligado? Aí ela chama o Drake na cozinha sozinho e fala assim, olha, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu nunca vi um adulto como esse cara tendo essa atitude com uma pessoa como você. E aí, se eu não me engano, pra sogra do Drake, é a primeira pessoa pra quem o Drake conta, tá ligado? Ele não conta tudo. Eu acho que ele conta de forma meio mascarada, meio por vergonha, né? Acontece muito nessas situações. Mas, se eu não me engano, é pra ela que ele conta pela primeira vez o que tava acontecendo. Todos os abusos. Porque ela reparou, né? Ela percebeu que isso, tá ligado? Que tá acontecendo aqui? Que ele tava sofrendo. A mãe do Drake chamou a polícia na mesma hora e para as investigações avançarem, o Drake precisou fazer uma ligação. Ele deu um migué e ela não acreditou. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Pro Brian Peck para conseguir uma confissão. E ele conseguiu. Ali no telefone, o Brian Peck assumiu a culpa de tudo. Assim, em agosto Sendo de 2003, gravado, mano. o Brian foi condenado por 11 casos de exploração a menores de idade. Mas na época do julgamento, muita gente ficou do lado dele, tá? O Drake conta no documentário que ele ficou chocado quando ele chegou na corte para falar sobre o caso, e do lado do Brian Peck tinha mais de 40 pessoas, muitos famosos ali, alguns que inclusive escreveram cartas atestando pela integridade de caráter do Brian Peck. E do lado do Drake tinha ele e a família. Caramba, eu acho que isso mostra muito doideira, de que lado né? Tava a prioridade de Hollywood. Se eu não me engano, teve até um rolê de que quando o Drake foi falar sobre, ele nem falou pro juiz, ele falou pras pessoas. Ele falou, mano, eu não sei como que diante dessa situação vocês têm coragem de ficar do lado desse mano, tá ligado? Tipo, o discurso dele foi pras pessoas que estavam apoiando o Brian Peck. Não foi pro juiz, não foi pra defesa, não foi pra ninguém. Foi pra essas pessoas. E o mais revoltante não é nem isso. É que mesmo com tantas provas, com a confissão dele, com tantas vítimas, ele foi condenado a 16 meses de prisão. 1 ano e pouco. Como um produtor condenado por abusos impensáveis com menores de Mano, olha idade isso, cara. fica preso por 16 meses. E só pra alimentar ainda mais a sua revolta, quando ele saiu da prisão, ele foi contratado pra trabalhar na equipe de Zack e Cody, Gêmeos em Ação. Como uma pessoa... Ou seja, o cara foi preso por menos de 1 ano e meio e ele saiu e voltou a trabalhar com crianças. Não é nem que, sei lá, beleza, alguém contratou ele pra trabalhar numa série só de adultos. Não. O cara foi trabalhar numa série infantil, rapaziada. Pessoa que foi condenada, que tá registrada naquela lista de criminosos que cometeram crimes sexuais, consegue um... Isso tem, né? Acho que, não sei se no Brasil tem isso, mas nos Estados Unidos é muito forte. Quando você é preso por um crime como esses, tipo... né? Ou... com crianças, etc., você vai pra uma lista. Inclusive, é uma lista que quando você vai se mudar pra uma região, você pode consultar
pra ver se alguma pessoa que mora naquela região tá na lista, tá ligado? Tem um rolê assim. Exatamente, que é a pessoa que cometeu crimes sexuais registrado, né? Muito louco isso, né, cara? Muito louco. Tipo, se você tem filhos, etc, e você vai se mudar pra uma casa, você consegue antes saber se tem alguma dessas pessoas que já foi condenada por esses crimes morando na região. Um trabalho numa produção infantil. O Disney Channel conta que não sabia dessa condenação dele quando fez a contratação. Tá bom, e que assim que soube, ele foi removido da série e todo o crédito dele foi retirado. Bom. A emissora diz também que ele nunca pronto, esteve né? presente no set de Zack Code. Não e que ele sabia. Não trabalhava como sabia. narrador de algumas coisas. Então ele nunca precisou interagir com ninguém no set. Graças a Deus, espero que isso seja verdade. Espero que essa pessoa nunca fique perto de Mas crianças sei novamente. lá, né? Ainda nesse segmento do documentário, o Drake conta que o Dan Schneider foi uma das pessoas que ficou do lado dele e assim que soube tudo, se colocou à disposição pra ajudar a família do Drake com qualquer... Esse que é o Dan Schneider, esse que é o diretor, o criador também de Drake e Josh, iCarly, Sammy Cat, Brilhante Vitória, Amanda's Show, enfim. É com esse cara que a atriz da Sam, a Janet McCurdy, tem problema, tá ligado? Qualquer coisa que ela precisasse. Mas nem todo mundo conseguiu ser abençoado pela benevolência de Dan Schneider, e ele deixou uma lista de vítimas pelo caminho. Vamos falar agora sobre o caso da Amanda Bynes. A Amanda era considerada... Esse programa não passou muito no Brasil, né? Eu acho que a gente, pelo menos na minha época, não passava. Eu não peguei Amanda's Show. Mas é daí que surge Drake e Josh, né? A queridinha do Dan Schneider. Tanto é que ela ganhou uma série só dela. Ele via muito potencial na menina. Só que a coisa começou a ficar estranha no set do show da Amanda, quando, de repente, tanto Passou no a Amanda Boomerang, quanto o Dan Schneider talvez. sumiam. Ninguém achava eles nas gravações. E depois eles voltavam falando: a gente saiu junto pra fazer tal coisa. A gente tava no escritório escrevendo tal episódio. Momentos em que o Dan Schneider sumia e a Amanda Bynes sumia junto. A galera via uma movimentação estranha acontecendo entre os dois. E não só isso. Tinha coisa que acontecia na frente das câmeras. Em um dos episódios... Mano, olha isso. Cara, olha essa porra. Tem um adulto e uma criança numa banheira. A criança seminua, né, ali com roupas de praia, numa banheira com esse cara. A Amanda e ele estão dentro de uma mesma jacuzzi, ela de biquíni e ele totalmente vestido. Isso. E eles estão brincando ali no diálogo sobre o Dan ser o criador da série, então tudo que acontece na frente das câmeras foi ele que escreveu. E ela diz: inclusive você que fez a gente estar aqui junto, né? Você que escreveu a gente nessa banheira. E ele concorda e diz que sim. Basicamente dizendo que o motivo deles estarem numa banheira juntos era porque ele escreveu. Apesar da Amanda nunca ter se pronunciado de forma oficial sobre o assunto... Só uma parada aqui do Drake pra gente terminar. Tem um negócio que é muito triste, que é... Quando... eu não sei quem, eu acho que o Drake ou a mãe do Drake contam pro pai que o Brian Peck, o cara que o pai do Drake tinha uma boa pulga atrás da orelha, foi preso... justamente pelo crime que ele imaginava que o cara ia cometer. E aí o pai do Drake, ele disse que ele sentiu um alívio muito grande. E, pô, isso é foda de ouvir, mano. De tipo assim, que bom que ele foi preso antes dele colocar as mãos em você, Drake, né? Tipo, antes dele conseguir fazer alguma coisa com o Drake. E tipo assim, ele foi preso justamente por o que ele fez com o Drake, tá ligado? E aí, pô, é foda de ouvir isso. Imagina, mano, tipo, o pai feliz que... ele não conseguiu, né, fazer o que ele imaginava que ia fazer com o filho dele, e é justamente por esse motivo que o cara foi preso, mano. E aí ele desaba em lágrimas no documentário, porque, porra, imagina, tipo assim, o cara sabia, tá ligado? O cara sabia, mano. Ele fez o que ele podia pra tentar evitar a parada, e aconteceu, mano. E aí o Drake, ele não conseguiu revelar pro pai dele que, na verdade, ele tinha sido preso por ter feito com ele. O pai dele vai descobrir só depois, né, o que de fato aconteceu. A gente consegue pescar algumas informações ao longo dos anos que vieram dela. Só pra você saber, existiu uma possível conta fake da Amanda no Twitter chamada Ashley Banks.
Isso aconteceu bem na época que os pais da Amanda estavam controlando as redes sociais dela, o dinheiro dela. Foi bem quando ela entrou na tutela também, enfim. E aí surgiu essa conta no Twitter que dizia ser a Amanda Bynes de verdade. Postava foto do passaporte dela, de documento, postava algumas selfies nunca antes postadas. É ela mesmo, que era então, a né? Amanda Bynes de verdade. E nessa conta, a Amanda fez algumas revelações bombásticas. Em um tweet, ela dizia assim: imagina ter que fazer um aborto aos 13 anos porque você engravidou do seu chefe. Quem era o chefe dela com 13 anos? Ela também acusou o John Travolta de ser predador sexual, porque eles contracenaram Nossa, isso não tem na série não, galera. Isso eu não sabia. em Hairspray. Ela acusa o pai dela de abuso. Só que tudo isso acontece sob uma ótica muito confusa, porque foi um período muito complicado pra Amanda. E ela postava essas coisas e depois ela apagava tudo e postava: gente, mentira, não quis dizer nada do que eu acabei de dizer. Eu falei tudo isso porque eu tenho um microchip implantado no cérebro. Foi um período em que ela tava numa batalha muito complicada com a saúde. É foda, eu acho que ela tá até hoje nessa, né, mano? Ela ficou com muitas, não sei, sequelas desse período, né? Mental dela. Não tô dizendo que isso tira crédito do que ela disse ali, mas só pra você saber que existe essa controvérsia. E é óbvio que enquanto esse perfil fake falava todas essas coisas, a conta oficial da Amanda Bynes negava que era ela ali. A Amanda teve uma experiência muito traumática envolvendo a fama, tanto é que ela acabou saindo de Hollywood e ela se afundou em drogas, em álcool, enfim, isso claramente afetou muito a saúde mental dela. Ela até viralizou esses dias nas redes sociais porque ela tá tentando tirar sua licença de manicure. Ela não conseguiu na última prova que ela fez e agora ela tá estudando Licença de manicure? pra tentar de novo. E o Dan Schneider não era só temido pelas crianças no set, O que é uma licença de manicure? Você precisa ter licença pra agir como manicure? mas pelos adultos também. Uma das roteiristas das séries da Nick Estados Unidos precisa, disse que pode crer. trabalhar com ele era como estar em um relacionamento abusivo e que o ambiente era extremamente machista. Primeiro porque ele contratou 2 roteiristas pra fazer o trabalho de uma pessoa só. E elas dividiam um mesmo salário. Segundo, que Olha de aí. acordo com essas mulheres que trabalharam com ele, a sala de roteiristas era extremamente misógina. Do tipo, semana sim, semana não, o Dan Schneider levantava a pauta que mulheres não sabem escrever comédia, não sabem escrever humor. E aí ele saía perguntando ligado? pra todo mundo: tem algum humorista que você conhece? Nossa, Ó o AD, galera. Ó o AD, ó o AD. Mano, é bizarro. É bizarro. Essa parada da relação delas com o Dan Schneider é bizarro. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, galera. não sabem escrever humor. E aí ele saía perguntando pra todo mundo: tem algum humorista que você conhece? Nossa, fala pra mim uma mulher engraçada. O tempo todo diminuindo o trabalho delas. E elas no ambiente, tá, galera? Só pra ficar claro aí. E quando elas tentavam fazer alguma coisa, tentavam apresentar uma pauta, ele colocava elas numa posição de humilhação. Uma das roteiristas lembra de um momento em que ela estava falando com o Dan, explicando uma coisa que ela estava trabalhando ali, e ele falou: repete pra mim, fala tudo de novo, como se você estivesse tendo relações aí em cima da mesa. E aí ela conta que por pressão de todo mundo, ela continuou falando sobre o trabalho dela, fingindo que ela estava tendo relação. E todos os homens roteiristas rindo ali. E esse foi só um... Mano, eu vou dar um contexto pra quem não acompanhou, não sabe quem é o Dan Schneider e por que isso acontecia. O Dan Schneider, ele foi um dos responsáveis pelo grande crescimento da Nick nessa época. Ele que escreveu as séries que fizeram a Nick ser quem a Nick foi, né? Que era um grande canal de televisão infantil. Afinal, quem ali nasceu pelo menos em 90 e alguma coisa, ou início dos anos 2000, foi muito impactado por séries como Drake e Josh, iCarly, né, Brilhante Vitória. Eram séries muito legais. A gente que era criança na época gostava muito. E, a Nick se tornou um grande canal de televisão, inclusive graças ao Dan Schneider. Então, ele era um cara que ele era muito protegido, ele era muito queridinho da Nick, a galera da Nick gostava muito dele, porque o cara tinha sido o responsável pelo grande sucesso. Então, o cenário tá montado. Ele é um homem que foi responsável pelo sucesso durante um momento numa emissora, que era muito protegido pela emissora. Então, galera, o que é machismo, né? Machismo? Pessoal, a gente vai perder um cara só porque ele é machista? O cara é o responsável pelo nosso sucesso. E daí que ele faz isso? Tipo assim, o sucesso que o cara trouxe pra gente é mais importante do que, esse papinho de machismo. Então era mais ou menos isso. Então rolava muito essa relação de ninguém ousava ir contra Dan Schneider, né? Ninguém ousava se colocar na frente do Dan Schneider. Ninguém, né? Ninguém.
ele era esse cara. Então rolava uma relação também muito de pisar em ovos com ele, porque se você era queridinho do Dan Schneider, sua carreira na Nick provavelmente ia muito bem. Se você pisou no calo do Dan Schneider, você provavelmente seria demitido, tá ligado? Era meio isso que rolava, assim. Inclusive, elas contam que tinha um rolê de que era meio obrigação rir das coisas que o Dan falava. Tipo, se ele contava uma piada e a galera não dava risada, ele ficava puto. Ao nível de que toda vez que ele contava uma piada, todo mundo ria, meio porque tínhamos que rir das piadas do Dan Schneider, tá ligado? Então, só pra que... Tipo assim, as pessoas que estão aí se perguntando, nossa, mas por que simplesmente as pessoas não reportavam ele era demitido, não processavam ele? Porque não era muito simples ali na situação, tá ligado? Todo o contexto protegia Dan Schneider, né? Enfim, só explicando aí, caso alguém tenha ficado nessa dúvida, tá? Ele era basicamente o ADM do server, Na verdade, ele não era o ADM do server, mas ele era o super melhor amigo e super querido do ADM do server, que fez o server dar certo, né? Um episódio, porque no documentário elas falam de outros momentos em que elas apresentavam ideias pro Dan Schneider e ele falava, se você vier na minha sala e me fazer uma massagem, eu coloco sua ideia na série. E ele ria como se fosse uma grande piada, mas todo mundo entendia que no fundo não era tão piada assim. Tinha um fundinho de verdade naquilo. E esse pessoal que trabalhou com o Dan disse... Cara, me impressiona até, ou talvez seja um pouco inocência minha e da criança não ter percebido, como que essa relação machista e mega problemática não caía um pouco também pra séries, né? Em iCarly até rola, tem muito a parada do pé, Brilhante Vitória também. Mas, tipo assim, eu não lembro de Drake e Josh ser uma série machista, tá ligado? Será que era? Eu lembro até de ter... umas discussões sobre isso. Tipo, tem aquela parada, aquele fatídico episódio que o Drake e o Josh disputam quem beija mais menina. E aí uma menina pelo qual o Drake se apaixona fica muito puta com ele. Tipo, como você trata as mulheres desse jeito, não sei o que lá. Então, eu sei lá, eu não lembro de, pelo menos pra mim, na época, meio criança, enfim, ter reparado isso, tá ligado? Tipo... Eu acho que especialmente naquele momento, ali 2003, 2004, 2005... tinham outros exemplos muito mais machistas, né? Como colocar a mulher como a burra, bonita, que só sabe ser bonita e burra. Tipo, Drake e Josh, pelo menos eu não lembro de cair meio nessa linha, né? Tem um episódio de uma namorada do Drake ser mais forte que ele, eles caírem na porrada. Em geral tinha... A forma com que se narravam mulheres nessas séries era uma forma ok. Pelo menos é o que eu lembro, né? Sei lá. Talvez o cara só sabia vender o que ele queria vender, né? Sei lá, enfim. A Cat era, né? A Cat era essa personagem, é verdade. Não podia falar nada. A Megan era a mulher foda, é verdade. Então tinha, sei lá, enfim, doideira isso, né? Porque o Dan era essa figura maestro de tudo na Nickelodeon. Se você vai de frente com ele, você não só perde o seu emprego, como você pode ficar cortado de Hollywood. Porque o Dan tinha os contatos certos. Foi na época dele? Foi. A qualquer momento. Zoe acho que é. The Amanda Show. Não, All That começa, né? Aí depois ele pega a Amanda de All That e coloca uma série só pra ela, The Amanda Show. Aí depois Zoe 101, Drake e Josh, iCarly, Brilhante Vitória e Sammy Cat. Eu acho que são as séries dele, né? E apesar dessas coisas terem acontecido nos bastidores, na frente das câmeras também acontecia muita coisa errada. Existe um termo chamado dog whistle, ou apito de cachorro. E ele serve pra explicar aquela cena que, pro público geral, vai só aparecer sem noção. Ninguém vai entender o que tá acontecendo. Mas quem ali. sabe, sabe. Mas pra quem faz parte daquele nicho, Sim. Pra quem entende a mensagem, vai pegar na hora que ali era um dog whistle. Por exemplo, o tanto... Vou dar um exemplo aqui simples de entender. Pros racistas, pros supremacistas brancos, beber um copo de leite, tá ligado? Beber um copo de leite é um dog whistle. Por quê? Se você vê uma pessoa bebendo um copo de leite, você vai falar, tá, ok, é uma pessoa bebendo um copo de leite. Mas... Pros supremacistas brancos, eles defendem uma narrativa de que os brancos são superiores, inclusive porque eles têm uma capacidade maior de digerir o leite. Então, beber um copo de leite é demonstrar a superioridade branca. Mais ou menos isso, tá ligado? Dog whistle é meio que isso, tipo... Pro público geral vai ser ok, mas quem sabe, sabe e pega a mensagem, sabe qual é? Tudo de cena bizarra envolvendo pé nas produções da Nick. Olha Talvez aí, pra gente, criança assistindo aquilo, a gente vai falar, nossa, que sem noção, nossa, que engraçado, kkk.
Mas pra quem tem fetiche, pra quem gosta de ver pé de criança, aquilo ali é o apetite Era de cachorro, entendeu? Ali eles entenderam que a mensagem ali era um pra banquetão, eles. né? E as séries da Nick estavam carregadas disso. O ator Liam Frearson, que fazia All That, lembrou que uma vez ele teve que interpretar um super-herói chamado Menino Nariz. E a caracterização desse super-herói fazia com que o nariz parecesse a parte íntima do homem. E pra piorar, quando ele espirrava, quando o menino Nariz espirrava, voava um líquido na cara das pessoas, como se fosse o catarro. Mas você soma uma coisa com a outra, você percebe que Você entende que da onde tá vindo esse líquido na cara, né? aquilo ali era pra significar outra coisa. E essas cenas em que coisas espirravam eram muito comum. O Leon disse que já tinha noção do que aquilo representava e que apesar de ficar desconfortável e de se submeter a esse tipo de coisa, ele não tinha coragem de falar nada. Cara, é muito louco porque eu lembro claramente dessa cena do Zoey 101, mas o Gabrielzinho de 5 anos, 6 anos, não tinha a menor noção do que era, tá ligado? Tipo, era completamente foda-se, mas olha aí, né? Olha aí como não era completamente foda-se. O Leon disse que já que o Dan Schneider era muito poderoso e podia tirar ele da série assim. E a verdade é que talvez nem adiantasse. Sim, esse ator também, ele fala que tem uma cena em que ele é todo sujo de pasta de amendoim e vem uns cachorros lamberem ele, tá ligado? Sabe qual é? Muito poderoso e podia tirar ele da série assim. E a verdade é que talvez nem adiantasse também falar alguma coisa. A Daniela Monet, que fez a Trina em Brilhante Victoria, disse que chegou a conversar com a Nickelodeon sobre uma cena que ela não queria gravar porque ela estava extremamente desconfortável e o estúdio foi lá e gravou mesmo assim. Agora que a gente sabe de todas essas histórias, o público suspeita que... E tinha um problema também que ele conta que não eram todas as pessoas que tinham essa experiência com o Dan Schneider. Então, se você fosse perguntar pra maioria das pessoas ali, tanto dos atores quanto dos produtores, a galera que trabalhava, ele era um ótimo chefe, né? Ele era um cara legal, ele era um cara divertido, ele era um cara bem-humorado, era um cara que te ajudava se você precisasse. E aí, quando você era uma das poucas vítimas ali, versus todas as outras pessoas que tinham tido uma boa experiência, parecia que você tava mentindo, parecia que você tava inventando, tava querendo tirar vantagem, tá ligado? Tinha toda uma situação montada que era quase como impossível contar a verdade, era quase como impossível você falar sobre a sua experiência, tá ligado? Que nem essa parada do Brian. Essas pessoas aqui, no caso do Drake, que mandam cartas apoiando o Brian... a série até fala, nem todas essas pessoas são maldosas ou são pessoas que queriam ver as crianças sendo abusadas. Não, eram pessoas que tinham tido boas experiências com o Brian e acreditavam de verdade que ele era uma boa pessoa, tá ligado? É como, sei lá, você ter um amigo que é super seu amigo e é um cara super do bem, super gente boa, parceirão, e do nada você descobre que o cara é um abusador. Você fala, nossa, não, gente, pera, o cara é super do bem, o cara é uma pessoa que ajuda os outros, ele não é isso, só que na verdade ele é, só que você não sabia porque com você não é isso, né? Que o Dan Schneider até tentou se vingar da Daniela Monet depois, porque na temporada seguinte de Brilhante Victoria, a Trina aparece pouco, e quando aparece é pra ser humilhada, Chicago! é pra sofrer algum tipo de represália na cena, no set, enfim, aí já é mais teoria do pessoal mesmo, mas eu não me surpreenderia, porque... O que dizem do Dan Schneider é que ele dava um jeito de colocar em cena o que ele queria ver na vida real. Ainda sobre a história dos pés, vale lembrar que na época de Sam and Cat, o Dan Schneider fez um concurso pedindo para que os fãs, que crianças, escrevessem coisas no próprio pé e mandassem pra ele. Dispensa comentários, né? E foi nessa época de Sam and Cat, por volta de... E ele era um cara muito presente nas redes sociais. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas vocês lembram que ao final de iCarly ou Drake e Josh aparecia tipo um forno abrindo? Tinha uma parada assim? Ele sempre colocava o arroba do Twitter dele, que era @DanWarp. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro que na época eu falava, o que é @DanWarp? Eu nunca entendia. Era o Twitter dele. Então tinha, sim, uma conexão muito próxima, tá ligado? Entre ele e a comunidade. Vai saber o que é que não rolava por ali, tá ligado? 2014. Não é como se ele fosse uma figura distante, não. As pessoas conseguiam contato com ele, conseguiam
se relacionar com ele de alguma forma, né? Que a Nick começou uma investigação interna sobre as condições de trabalho e aí tomou a decisão de tirar o Dan do set das gravações. Mais pra frente, o Dan Schneider diria que foi decisão dele sair do set de Sam and Cat e que não sofreu nenhuma represália da Nickelodeon na época. O André é bonitão, chegamos né? em 2017, no auge do movimento Me Too, que falava justamente sobre os abusos que aconteciam em Hollywood e as pessoas começaram a postar nas redes. Onde, talvez vocês lembrem ali, que é quando fala-se sobre o ator que fazia House of Cards, né? Que era um ator muito, muito, muito renomado, muito famoso, vencedor de muitos prêmios, não lembro o nome dele, mas é aí que as pessoas começam a dar... Kevin Spacey, o próprio, que é, porra, Kevin Spacey era um puta de um ator. Ele foi inocentado? Não sei, mas enfim, é aí que começa a se falar sobre isso. Eu acho que esse caso do Me Too é muito marcado, pelo menos pra mim, com o Kevin Spacey, né? Sociais, algumas evidências sobre o Dan Schneider ser um desses abusadores. Esse assunto foi ganhando mais e mais... Talvez ele tenha sido inocentado na justiça, mas o que também não significa muitas coisas, né? Porque eu não sei o caso dele, tá, galera? Não sei se de fato o cara é inocente ou não, mas ser inocentado na justiça, especialmente quando a gente tá falando de relatos de abuso, em que, na maioria das vezes, a vítima fica meio... Não consegue contar pra ninguém, se sente culpado, né? Não consegue ir até a polícia pra fazer nenhum relato, etc. É difícil, né? De fato, julgar a pessoa como culpada, sabe? Então, sei lá, não sei aí como que de fato, se de fato é uma super inocência ou é uma dessas inocências em que, por falta de prova, né? É aquilo, falta de prova não é prova de falta, né? Ou alguma coisa mais ou menos assim que falam. Visibilidade, até que em 2018, a Nickelodeon comunicou que estava desligando alguma coisa o Dan assim, Schneider. né? E de repente, o magnata que criou tanta coisa ali, saiu da empresa. E desde então, Dan Schneider ficou em silêncio absoluto, até que agora, depois do lançamento de Quiet on Set, o The Hollywood Reporter publicou uma entrevista exclusiva com ele, falando sobre Olha lá. tudo. A entrevista foi... Ausência de evidência não é evidência de ausência. É isso aí. Feita pelo Bug, que talvez você lembre por ter interpretado o Thibaut em iCarly. Mas eu confesso que eu não sei, tá, galera, do caso do... O Dan Schneider disse que se arrepende desse comportamento dele no passado e ele pediu desculpas pra quem pode ter se sentido ofendido ou pra quem ele machucou ao longo dos anos. Pera, não entendi. Talvez você exclusiva com ele, falando sobre tudo. A entrevista foi feita pelo Bug, que talvez você lembre por ter... o Bug quem entrevistou. Entendi. Esse sentido ofendido ou pra quem ele machucou ao longo dos anos. Primeiro que já é bizarro dar espaço pro Dan Schneider. Por que não dar espaço pras vítimas, pras pessoas que sofreram lá atrás e talvez não conseguiram trabalho depois? Por que a gente vai dar espaço pra pessoa que tá sendo acusada de fazer tudo o que ele fez? Segundo, que para uma entrevista ser justa e imparcial, você vai lá e você chama um amigo dele que já trabalhou antes e que é um homem adulto, ou seja, nem experienciou o set dele enquanto criança. Muitas coisas estranhas nessa entrevista, tá? Ele ainda falou que a Nickelodeon pode cortar essas cenas que as pessoas consideram estranhas, porque ele quer que todo mundo possa assistir as séries que ele fez sem ficar mal com isso. Então, se a Nickelodeon precisar cortar muitas cenas, que corte. Além disso, ele revelou... Nossa, que grande depoimento, né? Que grande dificuldade que isso vai ter. Falou que se pudesse voltar no tempo, ele teria contratado um terapeuta para ficar acompanhando toda a gravação e fazer o acompanhamento dos atores mirins. O Dan Schneider diz o seguinte na entrevista, abre aspas. Como é humilde, eu definitivamente não dei o melhor de mim para as pessoas. Eu não demonstrei paciência o suficiente. Eu posso ter sido arrogante e ambicioso demais. E às vezes, eu fui simplesmente rude e desagradável. Sinto muito por isso. Quando assisto o documentário, posso ver a dor nos olhos de algumas pessoas, e isso faz eu me sentir péssimo e arrependido. Eu gostaria de poder voltar nos primeiros anos da minha carreira e trazer o crescimento e a experiência que eu tenho agora, e simplesmente fazer um trabalho melhor. Como eu falei, vai de você levar essa entrevista a sério ou não. Eu só achei
estranho o jeito que ela aconteceu. Enfim, a Nickelodeon também se pronunciou sobre o documentário e falou isso aqui. Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte do nosso compromisso em promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada. Nossa maior prioridade... talvez a Nickelodeon de hoje em dia se importe, mas claramente a Nickelodeon da época tava mais importada com o sucesso das séries, né? E com os roteiros bons. É o bem-estar não apenas de nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças. E adotamos inúmeras medidas ao longo dos anos para garantir que estamos atendendo às expectativas do nosso público. Agora me diz aí o que você achou dessa história toda, o que você já sabia e o que foi novidade no documentário. Esse é um capítulo macabro. E tem mais um episódio, tá? O documentário não acabou. Saíram 4 episódios, vai sair o 5º. Que chama A Verdade Nunca Dita. Então, tudo indica que é alguma pessoa que vai pela primeira vez contar um relato. E bizarro da indústria. Pelo menos publicamente, né? Como tanta coisa passou e só agora, 20, 30 anos depois, a galera tá conseguindo falar. É bizarro, meu Deus. Que Deus cuide do que tá acontecendo agora e a gente só vai saber daqui 30 anos também. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, eu agradeço bastante. Na verdade a gente já tá sabendo, porque... Os impactos que tem, né? A Amanda Bynes se fudeu muito, felizmente agora tá começando a voltar, né? A trabalhar, enfim. Drake Bell vai de abusado pra abusador, né? Que eu lembro que na época eu até julguei bastante, falei, nossa, tudo bem que uma coisa não tira a outra, né? O fato do cara ter sido um abusador depois... não tira o relato dele como abusado, mas assim, é até interessante ver um cara contando como foi machucado depois tendo machucado outras pessoas. Mas aí eu lembro quando eu comentei isso, me disseram, vocês aqui do chat me comentaram que existe esse padrão, né? Pessoas que são abusadas na infância acabam, quem sabe no futuro, se tornando abusadores, né? Eu não sei exatamente como funciona isso, mas eu entendi que isso é alguma coisa que acontece, né? Ele até fala um pouco sobre... né, sobre o que ele fez, o Drake, de forma meio rápida, ele não entra muito no assunto, mas ele diz sim, ele assume, afinal ele também assumiu lá em 2018, em inglês eles chamam de plead guilty, né, que seria o assumir-se culpado dos crimes, né, então enfim, a gente já tá vendo aí quais são os resultados, né, do que acontece, se declarou culpado, exatamente. Se você puder mandar pra isso já foi refutado pela comunidade científica, a Elina disse lá no YouTube, né, essa parada. Eu confesso que eu não sei. Do mesmo jeito que eu tô lendo uma parada no chat, eu li antes no chat, então eu não sei se de fato existe uma conexão entre abusado e abusador no futuro, né? Mas, enfim, é coisa de louco, galera. Amigo também, pra ele se informar. E é isso. Se inscreve aqui no Fefoverso. Espero voltar aqui com temas melhores. E é isso. O Dan saiu impune de tudo. Saiu. É que no final, eu não sei. Existem os crimes de relação de trabalho que tinha, que é absurdo. Se você for ver lá. É muito nojento, tá? É muito nojento. Mas eu não sei se teve nenhum tipo de processo contra ele ou de acusação criminal contra ele, né? Teria o da Amanda, de 13 anos, ter engravidado dele, mas que também não sabe se é verdade ou não. Enfim, fica nessa dúvida se de fato era ela ou não, naquele Twitter. Teria a relação mega esquisita entre ele e as crianças, a parada do pé, mas que aí eu também não sei se teria como transformar isso numa acusação criminal, né? Enfim. Mas não, o cara tá solto, livre, leve e solto. Ver no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Olha aí. Tchau, Fefoverso. É ele. Legal o vídeo dele, cara. Coisa de louco, né, gente? Coisa de louco. Gente, não, Josh Peck e Brian Peck não são parentes. Eu me fiz essa mesma pergunta, eu falei isso sobre o vídeo, durante o vídeo. Mas não, eles não têm relação nenhuma. A parada do Drake Bell, cara, a parada do Drake Bell é a seguinte, pelo que eu entendi, eu não lembro direito, mas ele
via texto se relacionou com menores de idade, trocava fotos, era alguma coisa nessa linha, né? Ele foi, inclusive, culpado e... De fato, ele é culpado dos crimes de... Não tem muito uma tradução pro português, mas seria o crime de colocar um menor de idade numa situação de perigo, né? Que é um crime meio... abrange muita coisa, né? Enfim, não é grooming, é child endangerment, se eu não me engano. É o crime dele, né? Seria corrupção de menores, alguma coisa do tipo assim. Aliciamento de menores, não sei. Quer ver, ó? Eu vou ver se eu pesquiso aqui. Drake Bell pleads guilty. Aqui, ó. Drake Bell, aos 34 anos, se declarou culpado via Zoom da tentativa de colocar um menor de idade numa situação perigosa e uma charge menor de disseminar conteúdo que causa danos a juvenis. Provavelmente mandou foto, né? Aliciamento de menores e... isso aqui é tipo assim... Dá pra uma criança um conteúdo que ela não tá na idade de... Tipo assim, é como reproduzir um filme, né, pra uma criança, um filme adulto pra uma criança, ou dar sei lá, mandar fotos nuas pra uma criança, seria esse crime, né? Esses foram os 2 crimes dos quais ele se considerou culpado. Enfim, ele foi, se eu não me engano, ele nem chegou a ser preso, né? Ele pagou uma multa e fez lá trabalho voluntário, uma parada assim, quer ver, ó? Deixa eu ver se tem aqui. É que é foda, porque eu não sei o quanto isso aqui é site, veículo de notícia, ou quanto é uns tabloides esquisitos que vai falar qualquer coisa, né? Ó, ele disse, o relato dele é o seguinte... Eu respondi uma fã que eu não sabia a idade, e quando eu descobri a idade dela, eu parei completamente de me comunicar com ela. Essa pessoa continuou vindo aos shows e vindo nos meet and greets. Tudo isso sem eu saber que era a mesma pessoa com a qual eu tava me comunicando. Eu tinha me comunicando online, e é disso que eu me considero culpado, né? Essa é a fala dele. Mas eu não sei aqui, ele não diz... Aqui, ó, ele foi sentenciado a probation, né, que se eu não me engano, é quando você fica em liberdade condicional, que é tipo assim, você tá livre, mas se você cometer qualquer tipo de crime durante esse tempo de liberdade condicional... o resultado vai ser pior do que se você não tivesse nessa liberdade, tá ligado? Então é tipo assim, sei lá, você foi pego dirigindo bêbado durante condicional, a sua punição vai ser maior do que seria normalmente, tá ligado? Não, hoje ela tem 19 anos, né? Who is now 19, mas na época ela não tinha. E também trabalho voluntário, cadê? E 200 horas de serviço comunitário na Califórnia. Enfim. É isso aí, galera. Essa é a situação do Drake Bell, enfim. Quem não assistiu e tiver interesse, vale a pena. Em questão de documentário é muito bom, por mais que o tema seja muito pesado, né? Mas, enfim, é isso aí, galera. Esse é Quiet on Set, que vai sair mais um episódio ainda, viu?